Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40 € de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. O Observador? O Jornal das Duas, edição de José Rafael Lopes e José André Ventura, diz que desapareceram documentos relacionados com a comissão de inquérito proposta pelo Chega aos mandatos de Luís Neves como diretor nacional da PJ. E também documentos sobre o primeiro-ministro, é o que diz o líder do Chega, que fala num gabinete na Assembleia da República invadido. André Ventura confirma que foi detectada a falta de documentos com informações, mas também um objeto de cariz pessoal. Um dos documentos estava relacionado ao caso que envolve o ministro da Administração Interna, diz André Ventura. Um dos lotes de documentos que desapareceram estavam numa das pastas que estão logo em cima da primeira mesa e que se referiam à Comissão Parlamentar de Inquérito ao Dr. Luís Neves. Esses documentos, juntamente com essa PEN, desapareceram na manhã de hoje e espero que possam ser recuperados. Um outro tipo de documentos que estavam num outro modelo desapareceram e tinham que ver com informação política relacionada com o gabinete do Primeiro-Ministro e já tinha mais de um ano. O líder do Chega explica também como ficou a saber do ato de vandalismo que começou por denunciar nas redes sociais. Alguém lá nele se introduziu, vandalizando o próprio gabinete e também levando algumas coisas que estavam no gabinete. Os factos foram vistos em primeiro lugar pela senhora que faz a limpeza aqui no Parlamento. E depois, já com a presença da GNR, penso eu, um dos deputados do Chega verificou o primeiro olhar para a cena do gabinete, com tudo no chão, os documentos remexidos e coisas retiradas. As palavras de André Ventura sobre a invasão do gabinete na Assembleia da República, que foi partilhada pelo líder do Chega num vídeo nas redes sociais. E, entretanto, a Polícia Judiciária já se encarregou da investigação. A Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ está a fazer diligências no gabinete do Presidente do Chega, na Assembleia da República. É onde está também o jornalista Martim Madeira, junta-se em direto neste Jornal das Duas. Martim, as diligências da PJ ainda decorrem? Já não, José, já não decorrem as diligências. Os inspectores da PJ e também alguns polícias da GNR saíram do gabinete com algumas caixas com os documentos que presumo que estivessem no chão do gabinete do Chega. Saíram com essas caixas para fora do gabinete e também passou André Ventura junto de Cristina Rodrigues. André Ventura que estava ao telefone e depois saiu da zona dos Passos Perdidos junto com Cristina Rodrigues. Por agora o gabinete do Chega já está aberto, já os jornalistas podem se aproximar do corredor para tirar algumas imagens do gabinete, mas não podem entrar concretamente dentro do gabinete, mas as diligências já foram todas, já acabaram. A Polícia Judiciária fez tudo o que tinha a fazer, os documentos agora de certeza vão para análise junto da Polícia Judiciária. Martim Madeira, direto a partir da Assembleia da República. O Observador sabe que a última pessoa a sair do gabinete na véspera foi o próprio André Ventura e o primeiro elemento da bancada a chegar esta manhã foi o deputado madeirense Francisco Gomes, que, ao que tudo indica, queria usar o gabinete do líder do Chega para gravar um vídeo para o TikTok, isto ainda antes das 7 da manhã. Ventura garantiu antes disso que tinha chegado uma responsável pela limpeza. O gabinete de José Pedro Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República, acabaria por ser alertado de seguida pela segurança da Assembleia da República. E Luís Montenegro já reagiu a esta denúncia para dizer que ainda não tem muitas informações. Ainda assim, o Primeiro-Ministro garante que qualquer tipo de incidente tem de ser investigado, sobretudo quando é num órgão de soberania como a Assembleia da República, e diz Luís Montenegro que a investigação tem de ser rápida. Eu não faço a menor ideia do que é que possa ter acontecido. Aquilo que eu posso dizer é que se houve algum ato de vandalismo, ele deve ser naturalmente investigado e os seus responsáveis devem ser responsabilizados. Isso é inconcebível numa democracia madura como é a democracia portuguesa. Se ainda por cima foi nas instalações de um órgão de soberania, por uma ilha de razão, esse trabalho deve ser rápido
e conclusivo. Luís Montenegro, na reação à denúncia de André Ventura, o líder do Chega, diz que o gabinete na Assembleia da República foi vandalizado e que desapareceram documentos. A Iniciativa Liberal está preocupada com o alegado ato de vandalismo no gabinete de André Ventura na Assembleia da República. Quem o diz é a líder do partido, Mariana Leitão, que afirma que é preciso haver confiança na Assembleia da República. Como tal, Mariana Leitão reitera que o eventual incidente tem de ser investigado a fundo. É óbvio que é uma situação que me preocupa, é óbvio que isto tem de ser investigado e tem de ser percebido quais foram as eventuais falhas de segurança que ocorreram, e essas eventuais falhas de segurança têm de ser corrigidas. A Assembleia da República é um espaço onde trabalham as forças políticas, onde trabalham muitas pessoas e onde obviamente tem de haver uma confiança na inviolabilidade dos espaços que ali estão. Palavras da líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, à margem de uma conferência do partido em Leiria, aqui um registro da agência Lusa. E o Ministro da Educação admite a possibilidade de adiar o arranque do ano letivo para os alunos do ensino secundário. Em causa as dificuldades que têm existido no processo em torno dos exames nacionais, Fernando Alexandre descarta adiar o início das aulas no primeiro, no segundo e no terceiro ciclo, mas admite que em cima da mesa possa existir uma situação diferente para o ensino secundário. Aquilo que está a ser discutido, eu tive a oportunidade de discutir ontem com o Conselho das Escolas, é considerarmos a possibilidade, que é uma possibilidade, em adiar uma semana o início do ensino secundário, que é algo que não prejudica as famílias e, por outro lado, nós queremos que os professores cheguem às escolas com energia. E parece-me difícil pedir isso aos professores, com este esforço todo, a começar logo os exames no dia 3 de setembro, e por isso a avaliação que nós fazemos para já é que se tivermos que adiar o ensino secundário numa semana, isso não prejudicará o calendário do ano letivo e certamente beneficiará os alunos. O Ministro da Educação, nos passos perdidos da Assembleia da República, que garante ainda que a segunda fase dos exames está a correr sem qualquer tipo de problemas. E Luís Montenegro assegura que mantém confiança máxima em Luís Neves. O Primeiro-Ministro sai em defesa do Ministro da Administração Interna, diz estar, Luís Montenegro, tranquilo e confiante na forma como está a trabalhar Luís Neves. Estou muito tranquilo e muito confiante no trabalho do Sr. Ministro da Administração Interna e, naturalmente, também nas explicações que ele tem para aquilo que tem sido, imputações que lhe têm sido dirigidas e, portanto, absolutamente confiante que ele continuará a ser, como tem sido, um Ministro da Administração Interna muitíssimo competente e muitíssimo ligado àquelas que são as tarefas e as missões que cabem à sua magistratura. Luís Montenegro adianta ainda que fala todos os dias com o Ministro da Administração Interna e reforça que todas as polémicas em torno de Luís Neves vão ser esclarecidas pelo próprio. E o incêndio na Guarda obrigou ao corte da autoestrada A25 e da Estrada Nacional 16. Estão cortadas em ambos os sentidos entre a Guarda e o Alto de Liumil, no concelho de Almeida, devido ao fogo que está a lavrar naquela zona do distrito da Guarda. A informação é da Proteção Civil, a agência Lusa. Este incêndio na Guarda tem desde o início da manhã três frentes ativas. A pior está a evoluir para a localidade de Cabreira, no concelho de Almada, é que levanta mais preocupações. À Rádio Observador, o presidente da União de Freguesias de Almeida, Luís Fonseca, diz que o fogo está a avançar com grande velocidade e que há dificuldades em travá-lo. Vê-se muita gente na frente de fogo e vêem-se muitos populares nos lados do fogo. O fogo tem uma frente, vai com muita velocidade, que há dificuldade em travá-lo, e depois nos flancos. Não temos assim muita gente a fazer os flancos. Então temos visto juntas de freguesias, associações populares a ajudarem a combate dos incêndios nos flancos. Luís Fonseca adianta ainda que não existem por enquanto habitações ou povoações em risco, mas que esse cenário pode mudar em breve devido à velocidade das chamas. O presidente da Junta da União de Freguesias de Almeida refere mesmo que o vento tem sido o principal problema para quem está no terreno. O vento está de sul para norte e esse tem sido o grande problema do combate. Portanto, a frente está sempre e não para. Se houvesse uma paragem de vento, a gente conseguia fazer, mais alguma coisa, estagnar ou tentar. Agora, o vento é constante e depois o que acontece na natureza? Quanto mais fogo há, parece que o vento também ajuda ao fogo. Luís Fonseca, em declarações na Rádio Observador, diz ainda que neste momento estão no terreno cerca de 350 operacionais e 13 meios aéreos no combate às chamas neste incêndio na Guarda.
E em Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez diz que o país já começa a ver uma luz ao fundo do túnel na luta aos grandes incêndios que atingem as regiões de Madrid, Ávila e Toledo, no centro de Espanha. O chefe do governo espanhol sublinha que é preciso manter todas as precauções, explica que pela frente há dias e horas complexas devido à onda de calor que se aproxima. Ainda assim, reitera que o país está a inverter a situação e fala em progressos no combate aos incêndios. Pedro Sánchez diz também que as zonas de catástrofe nas áreas afetadas pelos fogos estão a ser alvo de uma especial atenção para que se possa mobilizar apoio. Já arderam mais de 170 mil hectares este ano em Espanha, o que corresponde a 6 vezes mais área queimada no mesmo período de 2025. E agora, com 10 minutos para lá das 2 da tarde, que outras notícias marcam a atualidade? Em França, os fogos no terreno, no sul do país, levaram a uma nova ordem de evacuação numa zona de campismo e veraneio. Há 4 mil pessoas afetadas na cidade de Lacanau, que fica a norte do incêndio que continua a devastar a região de Gironda. Um incêndio devastou mais de 40 mil hectares em menos de uma semana, segundo o Le Monde. As previsões de temperatura para a região não são favoráveis, principalmente em relação ao aumento das temperaturas. E fechamos, Rita, com uma história de espionagem, segredos e traições. É o novo podcast Plus do Observador. Desta vez centra-se na história do espião português que foi apanhado a vender segredos da NATO à Rússia. E é uma história recente. Frederico Carvalhão Gil foi detido em flagrante há 10 anos em Roma. É um caso único em Portugal, mas na história dos serviços de informação mundiais há muitas histórias de agentes duplos que trabalhavam para o inimigo. Em 2023, Carsten L., funcionário das secretas alemãs, foi detido e acusado de traição por suspeitas de passar informação classificada à Rússia a troco de dinheiro. Para conseguirem descobrir as toupeiras, os serviços têm de estar sempre alerta, diz Rui Pereira. O ponto máximo a que eu cheguei nessa matéria foi, a certa altura, falar com os serviços canadianos a propósito do polígrafo. Porque há serviços estrangeiros, incluindo a CIA, que sujeitam agentes ao polígrafo. Aliás, a CIA tem uma história curiosíssima de um dirigente conhecido que foi sujeito ao polígrafo, revelou que estaria a mentir e ninguém acreditou nessa revelação porque tinham tanta confiança nele, porque achavam que o polígrafo é que estava enganado. Mais tarde confirmou-se. Um excerto do episódio de estreia deste novo Podcast Plus do Observador. A Vida Dupla do Espião Traidor é uma série em podcast narrada pelo ator Ivo Canelas com música original de Bruno Pernadas. Há um novo episódio todas as terças-feiras, mas os assinantes Standard e Premium do Observador têm desde já acesso antecipado a todos os 6 episódios. Que maravilha! E é assim que fechamos o Jornal das 2, edição do jornalista José Rafael Lopes. José, até já. Até já.